pessoal. Desde já, né, espero que estejam bem, né, tenham passado aí um feriado aí prolongado de 7 de setembro. Tenham se divertido, tenham curtido bastante aí esse feriado, né, com as famílias, com seus familiares. E então, pessoal, estamos voltando agora, né, às nossas atividades dessa semana. A secretária lá da escola já comunicou que as atividades dessa semana já estão prontas. Então, a atividade da semana anterior foi a atividade 20 dessa semana. Vamos fazer a atividade 21, que é a 11ª atividade. Tens aí como tema, né, voltado para o feriadão aí que a gente teve de 7 de setembro, que se comemora, né, justamente a independência do Brasil, que a gente viu aí que o pessoal foram para a rua, houve aí várias mobilizações em todas as capitais, nas redes de televisão a gente pôde ver. Então, e o que é que significa de fato? O 7 de setembro, lembra o quê? Então temos aqui a primeira atividade de língua portuguesa que traz aí um textinho falando sobre esse fato, tá certo? Sobre esse acontecimento histórico que ocorreu em nosso país. Diz aí, a independência do Brasil é um fato histórico mais importante do nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Ela ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, proclamada por D. Pedro I. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos citar o caso mais conhecido como Tiradentes, que foi executado pela coroa portuguesa. Foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade do nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira. Então, tem aí. D. Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, gritando a frase: independência ou morte. Então, pessoal, a independência do Brasil, quando a gente comemora essa data, esse feriado, muitos ainda desconhecem o porquê, o que significa independência, porque existe o 7 de setembro, porque muita gente foi para a rua questionar, lutar, né, gritar pela independência. Quando a gente fala assim, independência do Brasil, né, esse fato ocorreu há muitos anos atrás, quando o Brasil, sempre o nosso país, não era um país, era uma colônia, ou seja, ele dependia de um país chamado de Portugal. Então, os portugueses eram quem mandavam no país. Então, todas as leis, todos os direitos, a gente não tinha nenhum direito. O direito de leis, direito de falar, de pronunciar, de questionar os nossos direitos. Como hoje a gente tem essa liberdade de falar, de questionar, de escolher o nosso poder público, não existia. Então, que era coordenada pelo rei, vamos dizer, a gente era reinado, a gente era um servo da coroa portuguesa. Então, todas as riquezas que eram produzidas aqui no país era mandado para Portugal. Portugal tinha o direito. Então, se você plantasse, se você colhesse, hoje, né, como a gente trabalha, então o nosso salário era enviado uma parte para a coroa portuguesa. Apesar que não está diferente, né, que a gente sabe que pagamos nossos impostos. Hoje reverte, né, essa contribuição para o governo como um imposto que a gente paga. Mas naquela época, a coroa portuguesa era quem ficava com todas as riquezas. Então o povo não tinha voz, o povo não tinha vez, então tinha só que obedecer. O governo mandava, Dom Pedro I mandava se cumprir leis, e a gente como servo, né, o povo naquela época tinha que obrigação de cumprir. Então o povo sofria muito porque produzia, porque todas as riquezas que o povo, né, construía, produzia, o rei vinha e levava, e a população ficava sem nada. Então, a independência do Brasil foi esse momento de ruptura, foi um momento que o povo houve muitas lutas, houve muitas mortes, batalhas para que o Brasil fosse independente, para que as riquezas que existissem no Brasil ficassem no Brasil, não fosse para Portugal. Como se o rei de Portugal queria. Então, a briga dessa independência era isso, era para que a independência do Brasil, a gente tivesse a liberdade de produzir, de construir as nossas riquezas no nosso país.
Ou seja, de uma forma bem independente. A gente, quando é adolescente, né, a gente quer ter a nossa independência, queremos ter aí completar 18 anos de idade para a gente construir aí, tirar nossa habilitação, criar um emprego, produzir muitas vezes, ser independente financeiramente. Ou seja, quando eu digo assim que eu sou independente financeiramente, é que eu dependo do meu salário, do meu dinheiro, então eu não dependo mais dos meus pais. Então a gente que é jovem, né, quando a gente é jovem, a gente busca muito essa independência, querendo tomar nossas próprias decisões. E a gente, como é criança, a gente ainda depende dos nossos pais. A gente não temos liberdade nossa de tomar nenhuma decisão, pois os nossos responsáveis são os nossos pais. Então, o Brasil, ou seja, lutava por essa independência. Antes, o Brasil não era dependente, não tinha essa dependência. Então, ele era dependente de Portugal. Então, não poderia tomar nenhuma decisão política, econômica, social na época. Então, a liberdade, o grito da independência foi justamente para isso, foi para lutar, onde houve muita guerra, muita morte, para que o Brasil conquistasse o seu poder político, onde pudéssemos votar, pudéssemos ter essa liberdade que temos hoje de falar o que a gente pensa, de concordar, de discordar de vários assuntos relacionados à nossa sociedade. Então, a independência do Brasil, esse 7 de setembro, traz essa reflexão de lutarmos pela nossa independência enquanto país, enquanto pessoa. Imagina aí hoje a gente não pudesse sair, querendo sair sem poder. Imagina se a gente trabalhasse e o nosso salário não fosse para a gente, tivéssemos que dar integralmente para o rei, que na época aí se fosse aí no caso da gente seria o presidente. Como é que seria? A gente não teria independência para nada. Então, esse 7 de setembro traz aqui, como fala no texto, foi proclamado, ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e foi proclamado por Dom Pedro I, que foi o imperador, o primeiro rei, o rei brasileiro, né, que ficou aqui o rei de Portugal e proclamou. Ele discordava desses ideais portugueses, mesmo ele sendo português, mas ele não concordou. Ele achou que era injusto, que o Brasil tinha condições de se manter, tinha condições de se tornar uma nação independente, como de fato hoje somos uma nação independente. Então, ele proclamou e gritou, né? O grito que ele deu foi um grito de liberdade, foi uma independência ou morte. Essa frase significa o quê? Ou a gente fica livre para termos as nossas escolhas e construir o nosso país, lutar pelos nossos direitos, ou vamos morrer, então, ou vai ter luta. Então, Portugal não queria perder o Brasil, que era muito rico, todas as riquezas aqui iam para lá. Então, houve aí essa luta. Então, esse dia marca esse feriadão aí que a gente comemorou aí no dia 7, lembra esse fato histórico que ficou marcado na nossa país. Imagine, se a gente não tivesse acontecido essa independência, hoje éramos o que? Éramos dependentes de Portugal. Então, éramos, de uma certa forma, escravo de Portugal. Então, pessoal, essa é aí uma breve reflexão sobre esse dia 7 de setembro. Então, aí traz esse textinho explicando sobre o dia 7. Aí você vai fazer o seguinte, é uma interpretação de texto, você vai marcar. Esse texto aí, ele traz o papel de nos informar. Ele é um texto informativo que traz aí esse papel de informar o leitor, que somos nós, sobre esse assunto. Diz aí o texto acima. Tem a finalidade de quê? De divertir o leitor, de dar uma notícia ou informar o leitor, transmitir o ensinamento. Então ele traz o papel de informar. Então você, onde vê essa alternativa, você marca. Aí o 2 diz assim, no trecho, pois marca o fim do domínio português. Nesse trecho aí diz o que? A qual país se refere a palavra português? Éramos dependentes de Portugal. Então, quando se fala aí o domínio português, lembra-se o que? É o Brasil, Portugal ou Paraguai? A 3 diz assim, a expressão autonomia política significa dizer o quê? Que o Brasil se tornará um país independente, o Brasil continuaria obedecendo ordens vindas de Portugal, ou o Brasil teria um novo presidente? Então, quando diz assim, autonomia política, ou seja, tornará um país independente, no qual ele poderia tornar-se independente para tomar suas decisões políticas e econômicas para o nosso país.
Aí para você, o que significa a palavra liberdade? Então, o que é uma pessoa ser livre, uma pessoa ter liberdade? Então você vai colocar aí, o que significa você ter liberdade? Aí você vai e coloca. Na questão 2, na atividade 2, que traz aí a temática de história, você vai marcar um X apenas em uma alternativa que se encontra correta. A nossa pátria é o nosso país, o lugar onde a gente vive. A gente vive nos Estados Unidos, no Brasil ou em Portugal. B. A independência do Brasil foi proclamada no dia 4 de março, 10 de junho ou 7 de setembro. Você vai marcar uma alternativa dessa. Quem proclamou a independência do Brasil? Foi Dom Pedro I, foi Pedro Álvares Cabral ou foi Dom Manuel? Você vai e marca. Qual foi a frase que Dom Pedro exclamou, ou seja, ele gritou ao proclamar a independência do Brasil? Independência ou morte, viva a pátria ou todos pelo Brasil? Aí você marca uma dessas alternativas aí. A terceira atividade falaremos sobre a atividade de ciência, que traz aí o tema, um conteúdo, né, temas à luz. O corpo, todo corpo emite luz, é determinada a fonte de luz. A luz pode ser natural ou pode ser artificial. Escreva a palavra do quadro e os seus devidos lugares. Então temos aí o que é que eu posso citar como uma luz natural? O sol. O sol ele pode ser uma luz, é uma luz natural? E uma luz artificial? Eu posso citar aí uma vela. Uma vela, para ela representar a luz, eu tenho que acender. Então, se ela se classifica como natural, que tem a ver aí com a natureza, e artificial é aquela que a gente produz, como uma lâmpada de energia. É o que? Ela é uma artificial. Você vai coloca na coluna de artificial, tá certo, pessoal? E temos aqui a atividade de história, que seria aqui a última atividade de matemática, tá certo? Que é a nossa outra atividade, que diz assim, vamos trabalhar sobre a medida de comprimento. Temos aqui a medida de comprimento, a unidade de medida de comprimento, utilizamos o metro. Utilizamos o metro para medir o comprimento. Com o metro medimos terreno, rua, casa, tecido, pessoas, entre outras coisas. Um metro tem 100 centímetros, meio metro tem 50 centímetros. Representar o metro, utilizamos a letra M, tá vendo aí, ó, dentro de parêntese, aqui, ó, vendo aqui, ó, para representar o metro. Para centímetro, utilizamos o que, ó, o cm. As réguas escolares são divididas em o que? Em centímetro. Para medir distâncias maiores, tá vendo? Para utilizarmos distâncias maiores, usamos o que? O quilômetro. Essa medida aí é o que a gente utiliza. Metro a gente utiliza quando vai comprar um tecido, vamos comprar o que? Uma toalha de mesa. Utilizamos para medir um terreno, medimos a frente de uma casa, uma porta, uma janela. Então utilizamos o metro. E quando é unidade menor do que um metro, a gente usa centímetro, que a gente utiliza muito na escola, a régua que a gente usa-se na escola, como temos aqui, ó, tá vendo? Temos aqui a metro, medir tecidos aí, ó. O metro de madeira, tá vendo? Que é muito utilizada nas casas que vendem tecido, vende TNT. Temos aí a fita métrica, que é utilizada para as costureiras utilizam. Temos aí a trena, que é usada para medir terrenos e lotes. E tem aí esse metro articulado que hoje a maioria dos mestres de obra, né, que trabalham com pedreiro, quase não utiliza mais ele. Utiliza aí a trena, tá certo? E temos aqui a régua, que é utilizada quando medir pequenos comprimentos, que a gente utiliza muito em sala de aula para medirmos coisas menores, que dá aí em centímetro, tá certo? Então temos aqui, ó, aí, e o quilômetro, como tens aqui, para medir distâncias maiores, como de uma cidade para outra. A gente sempre vê aí nas placas, nas rodovias, nas estradas, vemos aí esse símbolo km, tantos quilômetros, 150 quilômetros, 35 km, como pode dizer, a distância de Goianinha para Canguaretama, de Goianinha para a montanha se dá em torno de quase 48 quilômetros.
Então, é medida em distâncias maiores, usa-se a unidade de medida de quilômetro. Eu tenho aqui, ó, um metro corresponde a 100 centímetros, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, e tem a unidade de medida, que são essas aqui, ó, tá vendo? A unidade de medida, o M representa metro, o CM representa centímetro, e o KM simboliza quilômetro. Aí agora você vai fazer o seguinte, vocês vão, ó, de acordo com esse texto, vocês vão responder o que usamos para medir o comprimento. Se a gente for ver, tá, que utilizamos o que? Tá bem aqui, ó. O que utilizamos para medir o comprimento? Tá aqui, ó, tá vendo? Você vai, coloca lá na primeira. E assim você faz nas demais. Quantos centímetros tem 1 metro? Aí você vai aqui, ó, 1 centímetro, 1 metro. Quantos centímetros tem 1 metro? Aqui, ó, quantos centímetros tem 1 metro? 100 centímetros tem 1 metro. Aí você vai e coloca. E assim você vai fazendo com as demais. Aí aqui, ó, em 1 quilômetro tem quantos metros? Aí tá aqui, ó, embaixo. Você vai ver essa questão aqui. Aqui, ó, tá vendo? Aí aqui você vai fazer o seguinte. Você vai ligar os nomes às suas nomenclaturas. Então, km tá? É para onde? Você vai e liga. Centímetro, liga para centímetro. Metro, que representa metro. Ok? E aqui você temos aqui uns objetos. Tem um pincel, um lápis e uma borracha escolar. Então, observe o comprimento de cada um desses e coloca. Então, temos aqui quanto? Você vai e coloca o pincel. Quantos centímetros ele tem? Aí você vai e coloca aqui. O lápis. Olhando para essa figura, lembrando que essa figura aqui, tá vendo? Tá aqui o resultado, aqui e aqui, tá vendo? Aí você vai e coloca nesses quadrinhos aqui, tá certo? E aqui você vai marcar um X apenas nos objetos que compramos, utilizamos para comprar em metro. Eu compro arame em metro, você vai e marca um X. Se você compra arame em metro, vai e marca um X, tá certo? A outra você vai fazer o seguinte, diz assim, a distância da cidade de Goiânia para Canguaritama é medida em quê? É medida em metro? Será que é? É medida em centímetro ou é medida em quilômetro? Se você achar que é quilômetro, você vai e coloca. E assim sucessivamente. Se for metro, você vai e coloca metros. E assim sucessivamente, tá certo? Porque aqui na edição fica um pouco complicado o professor escrever. Mas você vai e coloca, se você achar. Joana comprou 6 o que? De tecidos. Ah, se foi o que? Centímetro. Aí você vai e coloca centímetro. Se você achar que é metro, você vai e coloca metros. Aí você vai e coloca, tá certo? Se você achar que é quilômetro, bota quilômetro. E assim sucessivamente. Então, pessoal, meu irmão nasceu medindo 46 o que? Se você achar que é quilômetro, bota quilômetro. Se é centímetro, se coloca centímetro. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, essa é a nossa atividade da semana. Ela já está pronta na escola. Se possível, dê uma passadinha lá para pegar. Leve a que vocês estão em casa. Para que na segunda-feira e na terça eu possa fazer as eventuais correções, tá certo? Então, desde já, um forte abraço. E já sabe, qualquer dúvida é só me procurar, tá certo? Fiquem todos com Deus.